Imagine um homem que caminhou tão perto de Deus que simplesmente desapareceu. A Bíblia diz apenas: "E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou." Um homem que nunca experimentou a morte, mas o mais chocante não é isso. É o que seus escritos proibidos revelam sobre nosso mundo, anjos caídos e o fim dos tempos. Por que as autoridades religiosas trabalharam tão duro para manter esses textos longe de nós? A verdade vai te surpreender. Enoque era da 7ª geração depois de Adão. Enquanto seus ancestrais viviam centenas de anos, a Bíblia dedica apenas alguns versículos a este homem extraordinário. Gênesis capítulo 5, versículo 24, simplesmente afirma que andou com Deus e não foi mais visto. Em um mundo cada vez mais corrompido, um homem conseguiu uma conexão tão profunda com o Criador que transcendeu a própria morte. Não foi uma abdução alienígena, como alguns teóricos sugerem. Mas por que sabemos tão pouco sobre ele? E o que aconteceu com seus escritos que foram deliberadamente removidos da Bíblia? O livro de Enoque era considerado escritura pelos primeiros cristãos. Judas, irmão de Jesus, o cita diretamente em sua epístola. Os manuscritos foram encontrados entre os pergaminhos do Mar Morto. Então por que não está na sua Bíblia hoje? O que há nessas páginas que alguém não queria que você lesse? Enoque descreve vigilantes, 200 anjos que desceram ao Monte Hermon, tomaram esposas humanas e produziram uma raça de gigantes chamados Nefilins. Será coincidência que tantas culturas antigas falem de deuses que desceram do céu e se misturaram com humanos? Ou que estruturas megalíticas inexplicáveis existam em todo o mundo? Os escritos de Enoque vão além. Ele registra como esses seres ensinaram aos humanos metalurgia, cosméticos, feitiçaria e astrologia, conhecimentos proibidos que corromperam ainda mais a humanidade. Isso explicaria o súbito salto tecnológico em civilizações antigas que deixa arqueólogos perplexos até hoje. Mas há algo ainda mais perturbador. Enoque descreve ter sido levado através dos céus, onde viu o próprio trono de Deus. Ele testemunhou os compartimentos onde as almas dos mortos aguardam o julgamento. Imagina descobrir que tudo o que pensamos saber sobre o pós-vida é apenas uma fração da verdade. O mais impressionante é que o livro de Enoque contém conhecimento astronômico impossível para sua época. Ele descreve com precisão os ciclos solares e lunares, o equinócio, os movimentos estelares, detalhes que só seriam cientificamente comprovados milênios depois. Como um homem que viveu há quase 5 anos poderia saber disso, a menos que realmente tenha recebido essas informações de fonte divina? Ou terá sido instruído por esses seres chamados vigilantes? E se muito do nosso conhecimento científico moderno for apenas uma redescoberta do que já era conhecido antes do dilúvio, imagine a cena. Enoque, após 365 anos, vivendo em um mundo cada vez mais corrupto, manteve-se fiel. Enquanto outros se afastavam de Deus, ele se aproximava. A Bíblia é econômica em detalhes, mas o que sabemos é suficiente para entender o extraordinário. Um dia, enquanto caminhava com o Criador como fazia habitualmente, algo inédito aconteceu. Sem aviso, sem doença, sem preparação, Enoque simplesmente deixou de existir no plano terreno. A Bíblia diz que Deus o tomou. Não morreu como todos os outros, levado para outra dimensão da existência. Pense no impacto disso para sua família. Um dia ele estava lá, no outro, desaparecido. Deve ter havido buscas, perguntas, teorias. Mas eventualmente aqueles que o conheciam devem ter entendido. Este homem que literalmente caminhava com Deus tinha sido levado por ele. A mensagem é poderosa. Existe uma conexão com o divino tão profunda que pode transcender as leis naturais, até mesmo a morte. E isso aconteceu milênios antes de Jesus prometer vida eterna. Enoque foi a prova viva de que o plano de Deus sempre incluiu transcender a mortalidade para aqueles que andam intimamente com ele. Mas o que exatamente significa andar com Deus? Não é apenas seguir regras religiosas. O texto hebraico sugere uma comunhão contínua, uma amizade íntima. Enoque conversava com Deus diariamente. Compartilhava seus pensamentos, ouvia a voz divina, alinhava suas decisões com a vontade do Criador. Agora, pense em sua própria vida. Quão diferente seria se você, como Enoque, dedicasse tempo diariamente para essa comunhão?
Se cada decisão fosse precedida por "o que Deus pensa disso?", Enoque não era um super-humano, era alguém que escolheu diariamente se aproximar mais do divino. O que torna a história ainda mais intrigante é que, segundo o livro de Enoque, ele recebeu visões apocalípticas impressionantes. Viu o grande dilúvio muito antes de acontecer. Contemplou o Filho do Homem em seu trono de glória, uma clara referência messiânica. Isso significa que Enoque teve uma visão de Jesus milênios antes de seu nascimento. Suas profecias são tão detalhadas e precisas que muitos estudiosos acreditam que foi exatamente por isso que seus escritos foram removidos do cânon. Eles revelavam demais sobre os planos divinos que certas autoridades religiosas preferiram controlar. Há outro aspecto fascinante. Enoque não foi o único a não experimentar a morte. O profeta Elias também foi levado em um carro de fogo, e ambos têm algo em comum além da translação. Segundo algumas interpretações proféticas, eles podem retornar nos últimos dias como as duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Pense nisso. Homens de diferentes eras, preservados por Deus, aguardando o momento de retornar para um propósito específico. Se isso for verdade, Enoque não apenas não morreu, ele pode estar esperando para reaparecer em nosso futuro, com um papel crucial nos eventos finais. O livro de Enoque nos fala ainda sobre a hierarquia angélica, os 7 arcanjos, e contém a primeira menção a um Messias chamado Filho do Homem, título que Jesus frequentemente usava para si mesmo. A precisão com que essas visões se alinham com profecias posteriores é desconcertante. É como se Enoque tivesse recebido um esboço completo do plano divino para a humanidade. Então, por que esses textos foram considerados não canônicos? Será que revelavam detalhes inconvenientes para o estabelecimento religioso, conhecimento que daria demasiado poder aos crentes comuns? Um detalhe perturbador é como o livro de Enoque descreve o crescente mal na terra antes do dilúvio, um mal tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Era uma corrupção sistemática causada pela intervenção desses vigilantes. Os Nefilins, descritos como gigantes híbridos, devoravam recursos, oprimiam humanos e até consumiam carne humana. Se verdadeiro, isso recontextualiza completamente a história do dilúvio. Não foi apenas um julgamento arbitrário, foi uma cirurgia cósmica necessária para salvar a linhagem humana da completa corrupção genética e espiritual. Pense nas implicações modernas. Se aceitarmos os escritos de Enoque, temos que considerar que seres angelicais caídos interferiram ativamente no desenvolvimento humano. Isso explicaria os saltos tecnológicos inexplicáveis, as estruturas megalíticas impossíveis de replicar até hoje, e as surpreendentes similaridades entre panteões de deuses em culturas sem contato entre si. E se o que chamamos de evolução humana ou antiga tecnologia alienígena for, na verdade, o resquício dessa interferência proibida? E se estiver acontecendo novamente hoje, de formas mais sutis, preparando o cenário para os eventos finais profetizados? A história de Enoque nos confronta com uma pergunta desafiadora. O que significa realmente viver em intimidade com Deus em um mundo corrupto? Ele manteve sua integridade em um tempo quando os pensamentos dos homens eram continuamente maus. Manteve uma conexão tão forte com o divino que literalmente transcendeu as limitações humanas. Agora, pense em nossa era atual, tão similar àqueles dias, com valores invertidos, tecnologia avançada usada para o mal e uma crescente hostilidade ao divino. O exemplo de Enoque nunca foi tão relevante. Há outra razão possível para a remoção dos escritos de Enoque do cânon. Eles revelam muito sobre o livre-arbítrio dos anjos. A tradição religiosa dominante frequentemente retrata anjos como simples mensageiros sem escolha própria. Mas Enoque descreve seres celestiais que deliberadamente desobedeceram, fizeram alianças entre si e escolheram o mal. Isso sugere que o livre-arbítrio não é exclusivo dos humanos, mas um princípio universal na criação de Deus. Uma ideia perigosamente empoderada para épocas, quando as autoridades religiosas preferiam enfatizar obediência inquestionável em vez de escolha consciente. Um dos aspectos mais extraordinários da história é que, segundo tradições judaicas, Enoque foi transformado no anjo Metatron, o pequeno YHWH, segundo em poder apenas a Deus. Imagina a transformação de humano a um ser celestial de imenso poder e responsabilidade.
isso abre uma perspectiva fascinante sobre nosso próprio potencial. E se o plano divino sempre foi elevar a humanidade a níveis de existência que mal podemos compreender? Jesus mesmo disse que seríamos como anjos na ressurreição. Enoque pode ter sido apenas o primeiro exemplo de um destino muito maior planejado para todos que andam intimamente com Deus. Textos antigos sugerem que Enoque escreveu 366 livros, um para cada dia de sua vida final, o ano solar completo mais um dia. Imagina o conhecimento contido nessas obras perdidas. O que temos hoje é apenas um fragmento. Curiosamente, as tradições esotéricas judaicas afirmam que ele também recebeu o conhecimento dos segredos divinos, incluindo o poder das letras e números hebraicos. Alguns místicos chegam a sugerir que Enoque compreendeu os códigos fundamentais da criação, o que hoje chamaríamos de código-fonte do universo. Se verdadeiro, sua transladação pode ter sido necessária para proteger tal conhecimento de mãos malignas. Enoque viveu apenas 365 anos, consideravelmente menos que seus contemporâneos, que facilmente ultrapassavam 900 anos. É como se seu contador de tempo na Terra fosse precisamente um ano solar por cada dia do ano. Uma coincidência ou um sinal divino? Sua vida mais curta foi compensada pela qualidade de sua conexão com Deus. Isso nos ensina algo profundo. Não é a quantidade de tempo que temos, mas a profundidade da nossa caminhada com o Criador que determina o impacto de nossa existência. Em um mundo obcecado por longevidade a qualquer custo, a lição de Enoque é revolucionária. Viver bem é mais importante que viver muito. O que mais impressiona na história de Enoque é a simplicidade da fórmula. Andou com Deus. Não há menção a grandes feitos, milagres espetaculares ou conquistas monumentais. Apenas uma comunhão constante e íntima com o Criador. Em um mundo que valoriza realizações visíveis, fama e riqueza, Enoque nos lembra que o verdadeiro sucesso espiritual pode ser invisível aos olhos humanos, mas completamente visível aos olhos divinos. Enquanto trabalhamos incansavelmente por reconhecimentos temporários, Enoque nos mostra que a maior realização possível é desenvolver uma amizade tão profunda com Deus que transcenda as próprias leis da mortalidade. A história de Enoque não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro. Se realmente for uma das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, ele ainda tem um papel crucial a desempenhar nos eventos finais. E mesmo que essa interpretação não seja literal, o princípio permanece. Aqueles que andam intimamente com Deus hoje estão se preparando para uma transformação futura que ultrapassa nossa compreensão atual. Paulo escreveu que, num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Enoque foi apenas o primeiro exemplo do que aguarda todos que mantêm essa intimidade com o divino através dos desafios de sua geração. Irmãos, a história de Enoque nos desafia profundamente. Em um mundo cada vez mais hostil aos valores divinos, somos chamados a fazer a mesma escolha que ele fez: andar diariamente com Deus, independente das circunstâncias. Não sabemos se seremos transladados como ele, mas temos a promessa de uma transformação ainda mais gloriosa quando Cristo retornar. O homem que nunca morreu nos lembra que fomos criados para transcender, não para meramente sobreviver. E seu livro Proibido, mesmo não sendo considerado canônico, nos dá vislumbres fascinantes dos mistérios celestes que um dia compreenderemos plenamente. Até lá, que possamos, como Enoque, caminhar tão perto de Deus que o mundo ao nosso redor se torne secundário comparado à glória dessa comunhão. Irmão e irmãs, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like maroto que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.